E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, um detalhe no corpo do Rudá fará com que Viola descubra toda a verdade sobre o Molina. O vilão será desmascarado e ao olhar para Messia, ele fala: "Eu não deveria ter mandado matar aquele Caissara." Messia concorda e responde: "Agora você vai ter que pagar as consequências. A Viola descobriu tudo sobre você, inclusive o teu grande segredo. O segredo que você tinha tanto medo até que eu soubesse." Molina ficará completamente apavorado e diz: "Nós temos que pensar em alguma coisa. Você tem que me ajudar." A mãe de Mavi, no entanto, afirma: "Agora não tem mais nada que nós possamos fazer. A Viola tem você nas mãos. A única coisa que você pode fazer é tentar se livrar dela antes que ela conte a todos o teu maior segredo." Viola, furiosa, armará uma armadilha contra Molina, que o deixará desesperado. O vilão será encurralado pelos moradores da comunidade e receberá o pior castigo de todos. Isso tudo acontecerá quando Viola for chamada pelo delegado, e ao chegar no local, ela pergunta: "O senhor me chamou? Por acaso o senhor encontrou o Rudá?" O delegado confirma e avisa: "Eu tenho algo muito sério para falar com você e preciso que você seja forte." Viola fica preocupada e questiona: "Mas do que se trata? Me diga de uma vez. Eu já estou começando a pensar besteira." O delegado pensa bem antes de responder e fala: "Infelizmente, eu não tenho boas notícias. Os meus homens deram uma busca no local que você me falou e nós encontramos o corpo do Rudá." Viola, ao escutar aquilo, arregala os olhos e pergunta: "O corpo? Como assim o corpo? O que você quer dizer com isso?" O delegado olha para a moça e diz: "Infelizmente, o Rudá, ele não está mais vivo. Nós encontramos o corpo dele perto do local onde você falou que tinha sido atacada." Viola ficará desesperada e implora: "Isso não pode ser verdade. O senhor está mentindo. Não é isso? Me diga a verdade. Onde está o Rudá?" O delegado tenta tranquilizar a chefe de cozinha e avisa: "Eu sinto muito, mas a verdade é essa." Viola fica ainda mais abalada e o delegado comunica: "Ao que parece, o Rudá estava envolvido com uma facção e provavelmente foi alguma outra facção rival que fez isso com ele." Viola imediatamente responde: "Não, o Rudá nunca se envolveria com isso. Deve ter uma outra explicação." O delegado a encara e diz: "Infelizmente foi isso que aconteceu. Os meus homens encontraram no corpo do Rudá uma marca da facção cinza." Viola, ainda atordoada, diz não acreditar e afirma: "Se você se recusa em fazer o teu trabalho e descobrir o que aconteceu, pode deixar que eu vou fazer e vou descobrir quem fez isso com Rudá." E após falar aquilo, a chefe de cozinha sai e volta para o abrigo. Ao chegar no local, todos, ao ver o estado da moça, percebem que tinha alguma coisa de errado. E Marcel, ao olhar para a filha, pergunta: "O que foi, minha filha? O que foi que o delegado queria com você? Alguma notícia do Rudá?"
Viola encara todos e responde: o delegado me chamou para dizer que encontrou o Rudá. Rhodes a interrompe e fala: ainda bem. E onde ele está? Ele está bem? Viola respira fundo e avisa: o Rudá, ele não está mais vivo. Todos, ao escutarem aquilo, ficam em choque. E Bella pergunta: como assim, Viola? Mas que conversa é essa? Já Marcel, ao ver o estado da filha e perceber que todos ali estavam muito agitados, ele pede: vamos todos nos acalmar e vamos deixar que a Viola nos explique o que está acontecendo. Viola tentará falar, mas não conseguirá. E Rhodes, ao olhar para a irmã, ele diz: você tem que se acalmar, Viola, e nos explicar o que está acontecendo. O que foi que aconteceu com Rudá? Viola pensa bem antes de responder e fala: o Rudá morreu. Alguém atirou nele. A polícia acha que foi uma facção rival. Ao que parece, quando Rudá estava na cadeia, ele se envolveu com uma tal facção cinza. Naum se lembrará de uma conversa com Rudá e diz: eu me lembro mesmo que o Rudá mencionou que tinha um tal de Edinho, que era um dos chefes dessa facção. Viola, ao escutar aquilo, não pensa duas vezes e afirma: pois amanhã eu vou falar com esse tal de Edinho e ele terá que me contar exatamente o que aconteceu com Rudá. Todos ficarão preocupados, mas Viola, determinada a fazer justiça pelo seu namorado, ela avisa que irá até o fim. Já no dia seguinte, Viola irá fazer uma visita a Edinho, e o prisioneiro, ao ver a moça, dirá estar muito surpreso com a visita dela. Viola, então, sem perder tempo, vai direto ao ponto e conta: eu não sei se você ficou sabendo, mas o Rudá foi encontrado morto. Edinho fica em choque ao escutar aquilo e fala: eu disse para ele que o que ele estava procurando era perigoso. Viola, ao perceber que Edinho sabia de alguma coisa, ela questiona: pelo visto, você sabe quem pode ter feito uma coisa dessa com ele. A polícia disse que foi uma facção rival. Isso, por acaso, é verdade? Edinho a encara e responde: não, é claro que não. A chefe de cozinha, ao escutar aquilo, pede para que ele diga quem foi o responsável. Edinho pensa bem antes de responder e alerta: o que você está querendo saber é muito perigoso e você pode acabar tendo o mesmo destino do teu amado Rudá. Viola, sem pensar duas vezes, fala: eu não me importo. Eu vou até o fim nessa história. Com ou sem a tua ajuda, eu vou descobrir quem fez isso com Rudá e vou fazer os responsáveis pagarem. Edinho, ao ver a determinação da moça, ele avisa: eu gostei de você e também gostava muito do Rudá, e por isso eu vou te ajudar. Eu vou contar para você tudo o que eu sei, inclusive um segredinho que vai te ajudar a fazer o responsável pagar. A moça, ao escutar aquilo, se aproxima ainda mais e pede para que Edinho conte tudo o que ele sabe. Edinho então conta: sabe o Molina, que o Rudá foi acusado da sua morte? Ele ainda está vivo, e eu tenho certeza que o Rudá acabou encontrando com ele, e deve ter sido ele o responsável pelo que aconteceu com Rudá.
Viola fica em choque e pede para que Edinho se explique melhor. O detento contará toda a história de quando ele levou um corpo para Messia na noite da morte do Molina, e que provavelmente esse corpo era para ser colocado no lugar do corpo de Molina. Viola fica espantada com aquela história e Edinho continua falando. Eu nunca contei toda a história para o Rudá. Eu tinha medo que ele acabasse fazendo alguma besteira, mas pelo visto não adiantou de nada. Viola o encara e pergunta: você tá me dizendo que tem mais alguma coisa que você sabe? Edinho confirma e conta: eu mandei os meus homens investigarem lá fora e eles descobriram algo muito interessante. Viola, curiosa, pergunta do que se trata e o detento avisa: bem, será melhor que você veja com os teus próprios olhos. Eu vou mandar entregar para você e aí você decida o que fará com essa informação. A moça ansiosa fala: ok, eu vou esperar. Eu vou te dar o meu endereço e você pode mandar os teus homens a qualquer hora. O detento olha para a moça e diz: não precisa me dar o teu endereço. Eu já sei exatamente onde você está morando. E não se preocupe, que hoje mesmo os meus homens vão entregar uma caixa com tudo o que você precisa para se vingar dos responsáveis da morte do Rudá. Viola agradece e sai logo em seguida. Já no dia seguinte, Viola receberá a visita de Damião, um dos capangas de Edinho. A moça, ao se aproximar, pergunta: você deve trabalhar para o Edinho, não é mesmo? Damião confirma e após se apresentar, ele fala: o patrão mandou entregar uma coisa para você. Viola o encara e diz: ele disse mesmo que você iria trazer algo para mim, mas onde está? Damião entrega o envelope para a chefe de cozinha e ela, confusa, questiona: mas é somente isso? Isso é tudo o que o Edinho mandou me entregar? O capanga olha para a moça e afirma: eu garanto que isso é mais que o suficiente. Agora, se você me der licença, eu tenho que cuidar. Viola agradece e Damião sai logo em seguida. E naquela mesma hora, a mocinha abre o envelope e ao ver o que tinha dentro, ela arregala os olhos e fala consigo mesma: com isso aqui, eu vou fazer o Molina pagar caro pelo que ele fez com Rudá. Eu vou vingar você, meu amor. A chefe de cozinha, sem perder tempo, sairá e irá até a cobertura de Mavi. Luma e Mavi, ao ver a chefe de cozinha, estranham, mas a essa altura, os dois já estarão sabendo da morte de Rudá. E Luma, ao se aproximar, ela fala: eu soube da morte do Rudá. Eu sinto muito mesmo. Apesar de tudo, eu sempre gostei muito dele. Mavi também dará as suas condolências. E Viola, ao olhar para os dois, ela avisa: isso é muito irônico, vindo das duas pessoas que são as responsáveis por ter deixado ele preso por tantos anos. Mavi, ao escutar aquilo, dirá que está arrependido e fala: eu até me entreguei. Contei tudo o que aconteceu naquela noite. Viola o encara e responde: eu já soube o que você fez e não vim até aqui para acusar ninguém e nem para brigar. Eu, na verdade, vim propor uma aliança. Luma e Mavi acham aquilo muito estranho. E Luma pergunta: uma aliança? Mas que tipo de aliança?
Do que você está falando, Viola? A chefe de cozinha olha para os dois e conta. Uma aliança contra a pessoa que fez isso com Rudá, que também é a mesma pessoa que deu um golpe em vocês dois. Mavi, confuso, pedirá uma explicação. E Viola responde. A pessoa que deu um golpe em vocês dois, esse tal de Julius Aya, foi a mesma pessoa que mandou matar o Rudá. Luma, ao escutar aquilo, se aproxima da ex-amiga e indaga. Como você sabe sobre o Julius Aya? E o que isso tem a ver com a morte do Rudá? Viola, sem pensar duas vezes, explica. Eu conheci um novo amigo que me deu algumas informações bem interessantes. E entre elas estava o fato que o Julius Aya, na verdade, é o Molina. Mavi e Luma arregalam os olhos e fica em choque. Viola, então, continua falando. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu garanto que é tudo verdade. E foi por isso que o Rudá morreu. Ele descobriu toda a verdade e o Molina mandou matar ele. Mavi se aproxima da chefe de cozinha e avisa. Mas, se isso é realmente verdade, nós temos que contar tudo para a polícia. Viola o interrompe e diz. O problema é que eu não faço ideia de onde ele esteja agora. Luma pensa um pouco e fala. A Messia, ela deve estar ajudando o Molina. Ela deve saber onde ele está. Mavi concorda e afirma. Eu vou falar com ela e vou obrigar ela a me contar toda a verdade, inclusive onde aquele infeliz do Molina está escondido. A chefe de cozinha, ao escutar aquilo, os interrompe e alerta. Vocês não podem fazer isso. Se a Messia descobrir que já sabemos que o Molina está vivo, ela o irá alertar. E com certeza ele vai escapar para bem longe. E nunca vamos conseguir colocar as mãos nele. Luma e Mavi concordam. E Viola avisa que tem um plano. Luma então se aproxima ainda mais e questiona. E o que você pretende fazer? Nos diga, Viola. Como você vai encontrar o Molina sem colocar a Messia contra a parede? Porque eu já adianto que seguir ela não irá adiantar. Eu já tentei fazer isso e não consegui. Viola olha para os dois e garante. Eu já disse que tenho um plano, mas para que o meu plano funcione, eu vou precisar da ajuda de vocês dois, principalmente a tua, Mavi. O rapaz, curioso, pergunta do que se trata esse plano. E Viola responde. O Edinho me contou bem mais do que apenas o fato do Molina ainda estar vivo. Ele me deu um envelope com algumas informações que nós vamos usar para fazer com que o Molina pague. Luma, curiosa, pede que Viola se explique melhor. E a chefe de cozinha avisa. Bem, cada coisa no seu tempo. Por enquanto, vocês precisam saber apenas do meu plano. Mavi e Luma, ao escutarem aquilo, ficam atentos e Viola explica. Eu vou precisar da tua ajuda porque, apesar de tudo, eu devo admitir que você é um excelente hacker. E tem uma coisa que somente você poderá fazer. O rapaz pergunta do que se trata. E Viola responde. Eu preciso que você hackeie o computador do banco desse tal de Julius Aya e mande uma mensagem para o Molina, marcando uma reunião. E diga que ele tem que ir pessoalmente. Diga que é necessário a assinatura do Julius Aya. Luma, ao perceber as intenções da Viola, ela fala. Eu acho que já entendi o teu plano. Você quer atrair ele para uma espécie de emboscada.
Mas eu acho isso tudo muito perigoso. E além do mais, assim que ele perceber que é uma armação, ele irá fugir. Mavi também fala, sem contar que ele deve andar sempre cercado de capangas. Viola encara os dois e afirma: eu sei muito bem disso. E não se preocupem, que eu já pensei em tudo. E sei muito bem como impedir que ele escape. E também como impedir que os capangas dele façam alguma coisa. Mavi, vendo a confiança da ex-noiva, ele avisa: bem, se você tem certeza que esse teu plano vai funcionar, eu vou hackear o computador do banco do Julius Aya. Mas para isso, eu só vou precisar saber qual banco que ele usa. Luma, sem perder tempo, ligará para Iberê e pergunta o nome do banco que Julius Aya usa para receber o dinheiro do resort. Iberê, após pensar um pouco, ele avisa: se eu não me engano, ele mandou que depositasse em um banco suíço, mas esse banco tem uma agência aqui em Angra, e se eu me lembro bem, se chama Bank Money. Luma agradece e desliga logo em seguida. Já Mavi, ao saber o nome do banco, ele irá até o seu escritório e começará a pesquisar pelo banco. E após várias horas, ele sai do escritório e fala: eu consegui acessar o computador de um dos funcionários que estava tentando baixar um filme, o que fez que fosse muito mais fácil invadir o computador dele. Luma, ao escutar aquilo, pergunta: e você mandou a mensagem para o Molina? Mavi encara as duas e avisa: mandei. Eu mandei do jeito que a Viola me pediu. E ele, inclusive, já confirmou. Viola e Luma comemoram a primeira vitória. E Viola fala: pois eu vou agora mesmo preparar tudo. E garanto que o Molina terá uma surpresa ao chegar no local que o Mavi mandou. Já Luma diz: e você não se preocupe, que eu e o Mavi vamos chegar lá assim que você confirmar que o Molina está no local. Viola, ao escutar aquilo, ela sai logo em seguida para colocar a última parte do plano em ação. Enquanto isso, Molina irá se preparar. E Messia, ao se aproximar, pergunta: eu posso saber para onde você pretende ir? Molina a encara e avisa: eu recebi um e-mail do banco e vou até lá assinar alguns documentos como o Julius Aya. Messia olha para o amante e questiona: e não é melhor que eu vá no teu lugar? Eu posso usar a procuração que você me deu. Molina, sem pensar duas vezes, responde: acontece que mesmo com a procuração que eu te dei, existe alguns documentos que eu tenho que assinar pessoalmente. Messia, ao escutar aquilo, alerta: você tome cuidado para que ninguém reconheça você. O vilão pede para que ela se acalme e afirma: você não precisa se preocupar. Ninguém desconfia que eu estou vivo. A única ameaça que nós tínhamos era o Rudá, mas nós já cuidamos dele, não foi mesmo? E após falar aquilo, ele sai. Já Viola terá reunido todos os moradores da comunidade e fala: vocês devem estar se perguntando o porquê eu reuni a todos vocês aqui. E a resposta é bem simples. Eu preciso da ajuda de vocês para desmascarar o responsável pela morte do Rudá. Daniel, sem entender, perguntará quem é o responsável. E Viola avisa que logo logo todos irão descobrir. E naquele momento, Molina entrará no galpão. E ao ver todos ali reunidos,
Ele toma um susto, e todos, ao perceber que Molina tinha entrado, eles ficam surpresos ao ver que o empresário ainda estava vivo. Naum o encara e fala: então, quer dizer que você ainda está vivo e que tudo aquilo foi somente um teatro? Molina, ainda confuso com toda aquela situação, ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? O que significa isso? Mavi aparecerá logo em seguida e diz: surpreso, papai. Eu pensei que você iria gostar da surpresa que nós preparamos para você. Luma também chega e fala: afinal de contas, não é todos os dias que uma pessoa volta dos mortos. O vilão, não gostando nada daquela história, ele avisa: eu não sou obrigado a ficar aqui. É melhor eu ir embora. Sumiu, se altera e grita: não adianta tentar sair. Nós já trancamos a porta. Molina encara todos e ameaça: se vocês não abrirem essa porta agora, eu vou chamar os meus seguranças. E vocês não vão gostar nada do que eles irão fazer com todos vocês. Viola não se intimida e responde: não adianta ameaçar. Acontece que os amigos do Edinho já cuidaram dos teus seguranças. E agora, você não tem ninguém que irá te ajudar. Sumiu, furioso, grita: nós tínhamos é que linchar ele aqui e agora. Ele tem que pagar pelo que fez com Rudá. Viola, no entanto, impede a todos e avisa: não, ninguém aqui vai fazer uma coisa dessa. O Molina vai pagar. Ele vai preso e responderá por todos os seus crimes. Luma também completa: e vocês não se preocupem, que ele não irá poder contar com a fortuna dele. Eu e o Mavi vamos entrar com uma causa contra ele para reaver tudo o que ele nos roubou e deixar o Molina sem nada. Já Molina, furioso, grita: vocês não são ninguém, e eu juro que farei cada um de vocês pagarem. Viola se aproxima ainda mais e fala: nós estamos gravando tudo o que está acontecendo aqui. E tudo isso que você está falando, essas tuas ameaças, só vão servir para serem usadas contra você. E logo em seguida, alguns policiais chegam e levarão Molina preso. Viola entregará aos policiais a prova que Edinho lhe deu, que mostra que o Molina foi o mandante por trás da morte de Leonardo. E após a polícia revistar o barco do vilão, eles irão encontrar os quadros da mãe de Luma e irão devolver todos eles para a moça. Já Mavi conseguirá reaver o seu resort e cancelar a venda. Michelle irá descobrir o pior segredo de Cristiano. O rapaz irá se encontrar com uma pessoa misteriosa e receberá uma mochila para guardar na casa de Daniel. Já Michelle, ao escutar a conversa dos dois, ela ficará com uma pulga atrás da orelha e irá olhar dentro da mochila. A moça, ao ver o que tinha dentro, arregala os olhos e fica em choque. Já Daniel chega bem na hora e, ao ver o estado de sua amada, ele pergunta: o que foi que aconteceu, Michelle? A moça o encara e responde: eu descobri algo sobre o Cristiano, algo simplesmente horrível. O engenheiro irá se aproximar ainda mais e, ao olhar para a bolsa, ele também tomará um susto e avisa: nós temos que chamar a polícia. No entanto, antes que eles chamassem a polícia, o homem invadirá a casa e ameaçará os dois com uma arma. Isso tudo poderá acontecer
Quando Isis, ao chegar na casa de Daniel, ver Michelle e Cristiano juntos, a vilã pedirá para falar com a Michelle, e Cristiano, sem falar uma palavra com a cunhada, ele sai, deixando as duas sozinhas. Já a Megera, ao se aproximar da irmã, pedirá para que ela a ajude e minta para Dona Berta. Mas Michelle recusará e expulsará Isis de sua casa. A loira, furiosa, a encara e diz: agora que você está com os teus 2 homens, você não pensa mais nos outros. Michelle mandará a irmã calar a boca e ameaça: você nunca mais repita uma coisa dessa, senão eu acabo com a tua vida. Então nem pense em falar nenhuma besteira para o Cristiano. Isis estranha e avisa: mas como assim? Eu já tive uma boa conversa com meu cunhado e já contei para ele tudo o que tinha acontecido entre você e o Daniel. Michelle, ao escutar aquilo, fica pensativa e pergunta: do que você está falando, Isis? Você está me dizendo que o Cristiano já sabe de tudo? Isis confirma e Michelle se questiona: por que ele se comporta como se ainda não soubesse de nada? A loira a encara e responde: bem, vai ver que para ele está tudo bem. Ele pode ter uma mente mais aberta. Michelle olha para a irmã e manda ela ir embora. E após Isis sair, Michelle fica desconfiada e se pergunta: mas por que será que o Cristiano aceitaria ficar aqui, mesmo sabendo de toda a verdade? O que será que ele está me escondendo? A moça ficará com uma pulga atrás da orelha. Já no outro dia, Cristiano receberá a visita de Sebastião. E o rapaz, assustado, fala: eu já disse para você não vir até aqui. Eu falei que quando fosse o momento certo, eu mesmo iria até lá pegar a mercadoria. Sebastião o encara e avisa: você acha que isso é brincadeira? Já faz alguns dias que você não dá as caras. E você sabe muito bem que o patrão não gosta nada que alguém suma sem dar alguma satisfação. E enquanto os dois conversam, Michelle se aproximará e, escondida, escutará toda a conversa. Já Cristiano, a olhar para Sebastião, garante: você não se preocupe, que amanhã bem cedo eu vou pegar mais um pouco de mercadoria. Sebastião se aproxima ainda mais e diz: amanhã nada. É melhor que você venha comigo agora. Amanhã o patrão vai querer o dinheiro na sua mesa. Cristiano, ao perceber que Sebastião não estava de brincadeira, ele avisa: pode deixar, que eu vou lá agora mesmo. Sebastião olha para o rapaz e responde: eu acho bom mesmo. Eu não devo te lembrar que se não fosse o patrão, você ainda estaria preso lá em Portugal. Cristiano pensa um pouco e fala: eu sei muito bem disso e sou muito grato. Depois que o meu advogado perdeu a minha causa, foi graças ao patrão que eu consegui sair daquele lugar. E após ele falar aquilo, os dois saem. E Michelle, ao ver os dois saindo, ela sai de onde estava escondida e fala consigo mesma: eu não posso acreditar. O Cristiano não saiu por causa do advogado que eu contratei com a ajuda do Daniel, mas sim por causa desse homem que ele chama de patrão. A moça, ainda nervosa, ligará para Daniel e pedirá ao engenheiro para voltar para casa. E não muito tempo depois, o engenheiro, ao chegar em casa, irá se aproximar de sua amada
e pergunta: Mas o que foi que aconteceu? Você me falou que era algo importante. Michelle confirma e explica: Eu acho que o Cristiano está envolvido com alguma coisa de muito errado. E ele está usando a tua casa para fazer essas coisas. Daniel estranha e questiona: Mas como assim? Do que você está falando? A moça o encara e diz: Eu falei com a Isis e descobri que o Cristiano já sabe sobre nós dois há muito tempo. Daniel, confuso, pergunta: Mas se ele já sabe sobre nós dois, por que ele ainda não falou nada? Isso não faz sentido. Será que foi por causa que ele não acreditou na tua irmã? Michelle olha para o engenheiro e responde: Eu até pensei que poderia ser isso. Porém, eu escutei uma conversa do Cristiano com o tal de Sebastião e descobri que, na verdade, o Chris saiu da cadeia, não graças ao advogado que nós contratamos, mas sim graças a um homem que eles o chamam de patrão. Daniel, ao escutar aquilo, acha tudo muito estranho e diz: Você acha que é o caso de falar com ele? Michelle diz que não e explica: O Cristiano foi pegar alguma coisa e com certeza ele vai trazer para cá. Eu quero ver primeiro o que o Cristiano está escondendo aqui, antes de falar com ele. Daniel fica preocupado e pergunta: E como eu posso ajudar, Michelle? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Michelle pensa um pouco e diz: Na verdade, tem sim. Eu tive uma ideia, porém eu vou precisar da tua ajuda. O engenheiro, sem pensar duas vezes, avisa que fará o que for necessário. E Michelle se aproxima ainda mais e conta todo o seu plano em detalhes. Daniel, ao escutar, fica preocupado. No entanto, mesmo receoso, ele aceita a ajudar. E não muito tempo depois, Cristiano chegará com uma mochila e, após cumprimentar Daniel e Michelle, ele irá entrar em direção do seu quarto para guardar a mochila. Michelle, ao olhar para Daniel, ela diz: Você viu? Ele saiu sem nada e agora ele voltou com essa mochila. Daniel a encara e avisa: Você não se preocupe, que eu vou fazer exatamente como você me falou. E após falar aquilo, Michelle entrará e se esconderá enquanto Daniel grita chamando o Cristiano. O rapaz irá até a sala assustado e pergunta se tinha acontecido alguma coisa. Daniel se aproxima e fala: Não é nada demais. Eu só gostaria de perguntar uma coisa para você. Enquanto Daniel distrai o Cristiano, Michelle aproveita para entrar no quarto e ver o que tinha dentro da mochila. Michelle, ao ver o conteúdo que tinha dentro, ficará em choque e fala consigo mesma: Eu não posso acreditar que o Cristiano esteja envolvido nesse tipo de coisa. Então é por isso que ele não falou nada para mim e o Daniel, do fato que ele já sabia sobre nós dois. Ele queria continuar nessa casa para esconder essas porcarias aqui dentro. A moça pensa um pouco e decide dar uma lição no noivo. Ela deixará a mochila fechada, no entanto, sem nada dentro. Cristiano, que já estará estressado, pergunta: Me diga, Daniel, o que você queria tanto falar comigo? Porque no final você falou e não disse nada. E naquele momento, Michelle chegará na sala e dará um sinal para Daniel. O engenheiro,
ao ver o sinal, irá olhar para Cristiano e avisa. Na verdade, eu me lembrei que tem uma coisa para resolver, mas nos falamos depois. E após falar aquilo, Daniel sai e vai em direção de seu escritório. Já Cristiano, ao voltar para o seu quarto, ele irá até a mochila e ao abrir, ele percebe que ela estava vazia e fala consigo mesmo. Mas essa mochila está vazia? Será que o Sebastião me enganou? É melhor falar com ele agora mesmo. E logo em seguida ele sai. Já Daniel, ao se aproximar de Michelle, ele pergunta: "E então, você olhou a mochila do Cristiano? Tinha alguma coisa de estranha dentro?" Michelle diz que sim e avisa: "Eu encontrei um pacote de droga dentro da bolsa dele. Porém, eu já tirei e vou jogar fora." Daniel, ao escutar aquilo, arregala os olhos e avisa: "Você não pode fazer uma coisa dessa. Nós temos que chamar a polícia e denunciar o que está acontecendo." Michelle pensa um pouco e responde: "Eu não posso fazer isso com o Cristiano. Se eu chamar a polícia, ele vai preso. Eu não quero vê-lo atrás das grades novamente." Daniel fica com pena da sua amada e fala: "Tudo bem, porém nós temos que ter uma conversa muito séria com o Cristiano. Ele vai ter que parar com isso." Michelle concorda. E não muito tempo depois, Cristiano chegará nervoso. E Daniel e Michelle, ao ver o estado do rapaz, notará que tem algo de errado. E Michelle pergunta: "O que foi que aconteceu, Cristiano? Você está bem? Você parece nervoso." O rapaz olha para a namorada e responde: "Não aconteceu nada demais. Eu só vou ter que ir embora por alguns dias." Daniel, ao escutar aquilo, pedirá uma explicação. E Cristiano, abalado, fala: "Eu fiz uma besteira. Eu fiz uma grande besteira. E agora eu tenho que ir embora antes de envolver vocês dois nos meus problemas." Michelle tentará se aproximar e pergunta: "Mas do que você está falando, Cristiano?" O rapaz, nervoso, explica: "Quando eu estava na cadeia, eu sabia que não iria conseguir sair. Por isso, eu fiz um trato com um cara lá dentro. Ele me apresentou ao patrão dele, um homem que disse que iria me ajudar a sair dali. Mas em troca, quando eu chegasse aqui no Brasil, eu teria que trabalhar para ele." Daniel o encara e diz: "Mas como você pôde aceitar uma coisa dessa? E por que agora você tem que ir embora dessa forma?" O rapaz olha para os dois e responde: "Acontece que eu queria voltar para Michelle, e esse era o único modo. Mas agora eu fiz uma grande besteira. Eu perdi uma mercadoria. Eu fui lá tentar explicar que essa mercadoria não estava na bolsa que eles me deram. Porém, eles pensaram que eu estava querendo roubar." Michelle, aflita, avisa: "Mas fui eu que peguei o pacote. Eu peguei porque tinha medo que você fizesse alguma besteira." Cristiano, ao escutar aquilo, fala: "Você não deveria ter feito uma coisa dessa. Agora, eles vão pensar mais do que nunca que eu estava tentando roubar eles." Daniel encara o rapaz e diz: "Nós temos que chamar a polícia e explicar tudo o que está acontecendo." Cristiano, sem alternativa, ele responde: "Você tem razão. A essa altura não tem mais nada que eu possa fazer. Mesmo que eu tente fugir, eles vão vir atrás de vocês dois." Daniel, sem perder tempo, ligará para a polícia e ao desligar, ele avisa: "Pronto, o delegado falou
que vai mandar um carro da polícia até aqui, para apurar todo o caso. Os três então ficarão esperando, e não muito tempo depois, eles irão escutar o barulho de alguém entrando. E Cristiano, ao olhar para os lados, ele vê o seu ex-patrão e fala: "Mas você aqui? O que você veio fazer aqui?" Roberto o encara e responde: "Eu vim atrás da minha mercadoria. Você sabe muito bem que eu não perdoo traidores e nem ladrões." Cristiano tentará se explicar e diz: "Foi tudo mal entendido. Eu já encontrei a tua mercadoria. Foi tudo somente um engano." Roberto se aproxima ainda mais e fala: "Então, o Sebastião estava falando a verdade. E você, pelo visto, estava querendo me passar a perna." Michelle, preocupada, avisa: "Não, ele não queria passar a perna em ninguém. Eu estou com a tua mercadoria. Se você puder esperar, eu vou pegar." Roberto olha para todos ali e diz: "Então você acabou envolvendo a todos. Eu te avisei, Cristiano, que ninguém podia ficar sabendo. Agora, eu não tenho escolha a não ser acabar com vocês três." E após falar isso, ele pega a sua arma e aponta para todos ali. Daniel tentará negociar e pede: "Não faça isso. Você não precisa atirar em ninguém aqui. Eu prometo a você que nós vamos devolver o teu produto e não vamos contar nada disso para ninguém." No entanto, mesmo escutando aquilo, Roberto não abaixa a arma e Cristiano, sem alternativa, fala: "Se você quiser atirar em alguém para deixar um recado, atire em mim, mas deixe os dois em paz. Não faça nada com eles." Michelle, ao escutar aquilo, se nega em aceitar e diz: "Você não pode fazer uma coisa dessa, Cristiano. Eu não vou deixar que você se sacrifique para nos proteger." Cristiano olha para sua namorada e responde: "Eu não mereço o teu amor. Eu vim para essa casa para fazer esse tipo de trabalho sujo. E mesmo quando eu soube que vocês dois tinham um caso, ainda assim eu continuei aqui, porque eu estava gostando do dinheiro que eu estava ganhando para guardar essas mercadorias aqui. E com isso eu coloquei a vida de vocês dois em risco. E tudo por causa do meu egoísmo." Roberto manda todos calar a boca e avisa: "Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com você, Cristiano, e depois eu vou mandar os outros dois logo em seguida, atrás de você." E ao terminar de falar, ele aponta a sua arma e todos ali ficam apavorados. E em seguida, Daniel, Cristiano e Michelle escutam um tiro. E ao olhar em direção do barulho, eles veem Roberto caído no chão e alguns policiais do lado do seu corpo. Daniel, ao ver os policiais, fala: "Ainda bem que vocês chegaram a tempo, senão teria acontecido uma tragédia aqui." Os policiais pegarão o testemunho de todos e levarão Cristiano preso. No entanto, antes de sair, Cristiano olha para Michelle e avisa: "Eu sei que você e o Daniel se amam. Por isso eu te peço, não me espere e seja feliz. Fui eu que fiz a escolha errada e você não tem que pagar pelos meus erros." O rapaz será levado preso logo em seguida e Daniel e Michelle assumirão o relacionamento e irão se casar. Agora deixe um coração se vocês gostariam que Daniel e Michelle ficassem juntos, ou deixe um coração partido se vocês acham que ela deveria ficar com o Cristiano. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like
para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.